Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que cola conosco aqui no Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindo e cola conosco hoje, porque o tema é daqueles que eu piro, daqueles que eu amo, daqueles que eu adoro. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a influência da arte na educação, que para mim tem tudo a ver. A arte está em todo lugar, faz parte, é um dos pontos que nos torna humanos, que nos humaniza e eu vou defender pra caramba. E quem está aqui conosco hoje para essa conversa, sentada à minha destra, como sempre, ela, uma das musas, a oitava musa, Regiane Taveira, musa da educação. Como você tá, Rê? Que delícia! Agora eu tô melhor ainda. Como não estar? A musa da educação, eu chego lá. Quem sabe nos 60? Eu já cheguei nos 50, quem sabe nos 60. Tem espaço para uma musa, fique em paz. Não é? Olha, Kelly, acho que você já colocou aí muito bem. Um assunto que eu gosto de participar, olha, eu já vou colocando bem de participar da conversa, porque especialista eu não sou, mas é uma delícia, porque acho que você colocou muito bem aí, é a língua do mundo, não é? Eu acho que arte é a língua do mundo. E quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a entender várias coisas e como a gente foi mal formado nisso, não é? Na escola que eu passei, mas assim, vou ficar quietinha, porque olha, a gente tem um convidado VIP aqui que vai nos ajudar, não vai? Com certeza, e recebemos novamente a presença ilustríssima de Albert Bettinelli, que é formado em desenho industrial, com habilitação em programação visual pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ator, mediador e criador de ações artísticas que mesclam teatro, performance, literatura e educação em trabalhos coletivos. É autor, pesquisador, formador, coordenador de projetos de educação, arte e cultura, autor de livro didático para ensino fundamental e anos finais, e desenvolvedor de materiais e jogos educativos, que inclusive esteve conosco no Arco 43 178, que estava Albert, Estela e Giza conversando inclusive sobre jogos e educação, salvo engano. Jogos e educação, exatamente. No longínquo ano de 2023, que parece que já faz um tempo já, foi lá em agosto que saiu o programa, e foi muito bom. Pode voltar lá, que eu amei discutir a questão dos jogos nas artes. Seja muito bem-vindo novamente, Albert, você que já é da casa, que está aqui conosco hoje. Pronto para o papo? Pronto para o papo, obrigado aí pelo espaço, tamo aí, tamo junto, vamos lá. Perfeito, sempre incrível. Lembrando que o Albert está colado, faz parte um dos criadores, um dos autores da coleção Amplitude de Arte, que é daqui da Casa da Editora do Brasil, né? Se você não conhece, deveria, tá? Tem link no post, dá uma olhadinha. Vamos junto! Chegou a hora de revolucionar a educação pública com a Editora do Brasil. Do compromisso social pela alfabetização ao impulsionamento do IDEB. Estamos lado a lado com as escolas públicas a cada passo. Com o projeto Alfabetiza Brasil, fortalecemos a leitura e a escrita na idade certa. O SAEB Brasil utiliza a inteligência artificial para traçar o plano de ensino perfeito e colocar cada estudante no caminho certo. A coleção Happy Play garante inglês para a rede pública brasileira, para professores e estudantes. E o projeto Convivências Plurais foca na formação de professores, estimulando debates sobre antirracismo e direitos humanos. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil, diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. No episódio de hoje, nós vamos adentrar em um universo que é muito especial. E para mim, sempre me dá aquela coceirinha bacana de voltar a trabalhar mais ativamente com arte, que é o universo da arte e o seu impacto revolucionário na educação. Garanto para vocês que, sei lá, pelo menos uma metade do professor que eu sou é por causa do meu envolvimento com arte ao longo da vida também. Teatro, música, quadrinhos, desenho, é algo que me ajudou muito a me conectar mesmo com o processo da educação. Então, para mim, a arte não é apenas um complemento a uma disciplina isolada. Pelo contrário, muito pelo contrário mesmo. É uma ferramenta tão poderosa, tão integradora no desenvolvimento dos estudantes, dos professores, porque essa expressão artística faz com que os alunos desenvolvam habilidades criativas,
habilidades que vão estimular a imaginação, a inovação, habilidades que são simplesmente fundamentais para enfrentar uma série de desafios que o mundo está apresentando e que vai apresentar ainda. Porque esse é um legal da arte. Se você tem a arte como ferramental, ela te prepara até para o que não está vindo ainda, até para aquilo que não veio, aquilo que não está pronto. Ela te prepara também, porque a criatividade é essa ferramenta importante. E além disso, a arte também desempenha um papel que é crucial no desenvolvimento crítico dos estudantes, que é algo que eu quero conversar um pouquinho também aqui com o Albert e com a Rê, que para mim é muito importante e às vezes nós esquecemos desse ponto poderoso. Fica naquela de vamos ver o quadro, vamos estudar o movimento artístico, né? Vamos estudar esses aspectos que estão mais ligados à história da arte, e a arte ela é prática, tem uma outra questão, porque a arte incentiva a questionar, analisar, interpretar o mundo, tudo aquilo que está ao redor de maneira diversa, profunda, promove o pensamento analítico, a capacidade de avaliar diferentes perspectivas e pontos de vista. Mas o impacto da arte vai além de tudo isso. Também é fundamental para desenvolver a emoção, a parte emocional dos alunos, que é algo que nos últimos anos, aí 5, 6 aninhos, a gente tem conversado bastante sobre pós-pandemia. Você que está ouvindo a gente aí em 2070, né? A gente ainda está recente da pandemia aqui, estamos entendendo o que foi, o que causou, como que são os resultados, os impactos nesse momento. Estamos em 2024. Então, entender esse desenvolvimento emocional é importante. E através da arte que essa expressão, o expressar emoções pode acontecer. E até mais do que expressar, elaborar emoções que às vezes eu não sei direito como lidar. E é nesse contexto tão enriquecedor que a coleção Amplitude Arte, da Editora do Brasil, se destaca com essa proposta pedagógica que é muito inovadora e abrangente. É uma coleção que vai além das atividades tradicionais e promove experimentação, apreciação. Tem muita descoberta nessa coleção. Então, prepare-se para uma conversa que é enriquecedora sobre a influência transformadora da arte na educação. Vamos discutir esse papo hoje aqui e tentar entender como que a gente pode colaborar com a abertura de horizonte, inspiração, criatividade, desenvolvimento emocional, né, uma inteligência emocional através da arte. Regiane Taveira, minha pergunta para você agora. Bora Difícil, hein? lá. Se Ai, ai, prepara. ai. Vou Albert, se passar a prepara também que bola. eu quero ouvir de você depois. Qual foi o momento que a pequena Regiane olhou para algo artístico, música, quadro, pintura, o que for, e falou assim: isso aqui é gigante, isso aqui é arrebatador, isso aqui é muito maior do que a pintura, o desenho, a música, o som. Qual foi o momento que você olhou e falou assim: ok, isso transcende? Olha, né, quem conhece um pouquinho da minha história, sou formada em educação física. E lá na minha escola, mesmo aquela escola que era um sentado olhando para a testa do outro, eu lembro quando eu fiz, né, uma professora de arte, não era nem de educação física, na época educação artística, né, que o nome era esse. Ela ensaiou com a gente uma dança com bambolês. Olha Olha aí. isso. Eu me senti, vocês não entenderam, quase 50 meninas, e a gente até apresentou fora da escola depois isso, num campeonato estadual, municipal, depois estadual. Eu bamboleava a gente como ninguém, não me dê um bambolê hoje. Mas olha que loucura, naquele momento, aquilo me fez me sentir grande, sabe? Porque é o que eu já contei aqui, né, né, de onde eu vim, enfim, e aonde eu estava naquele momento, era um momento difícil de família, enfim, né, separação de pais, minha mãe sozinha, mas dançar, né, fazer aquelas apresentações, me fez me sentir tão importante, olha isso, né, eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos, e aquilo me marcou muito, olha, até me arrepia, tô toda arrepiada, o ouvinte tá escutando, não vai, né, só na hora que ele vê, ele também vai sentir, porque aquilo me fez me sentir muito importante. E olha, Kelly, aí vem de encontro ao que você colocou agora. Como a gente, né, como a arte, ela tá ligada o tempo todo às competências socioemocionais, e a gente demorou muito para entender isso. E falo porque eu tô lá na escola e eu vejo, né, a gente demorou para entender que ela tá em tudo, em todas as disciplinas, né. Ela tá aqui agora, olha a arte,
né, acontecendo no podcast, com o podcast. E aí, essa coisa da dança é o que uma das coisas que me levou à educação física, olha isso. Olha que Você legal. fala é o que eu estou dizendo, não sou uma dançarina, não é isso, não é, mas é o me sentir importante. Então Poder eu expressar, queria né, com o corpo. exato. E aí, a educação física também faz, né, com que a gente compreenda muito bem as linguagens do nosso corpo, o gesto, não é? Você fala do teatro, tem lá um pouquinho, né, mas não entendo nada. Mas esse medo, eu tinha muito medo de falar, gente. Hoje eu brinco e falo: "Olha isso", não é? Então a pequena Regiane despertou com aquele bambolê na mão e na cintura, olha isso. Fantástico, gostei muito. Porque eu vou dizer que para mim, eu tive alguns momentos. Eu tive alguns momentos que eu vi que a arte ela era muito grande e que as várias linguagens vão ter um impacto distinto. Na época de escola, eu lembro muito que eu tive um professor, professor João, professor de história, muito bacana, mas eu era um aluno meio difícil, sabe? Um aluno meio complicado, meio chatinho, era eu também. E eu me lembro que ele deu uma aula sobre Guerra Civil Espanhola, que eu gostei, gostei muito. E no livro didático, a importância de um livro didático bacana, né? No livro didático tinha. Eu nem sei dizer o quão completo era o livro didático que eu usava na época, né? Mas tinha uma imagem pequena do Guernica, do Picasso, né? Da pintura do Picasso Guernica. Pequena, assim, coisa de, sei lá, menor que a tela do celular, da maioria de vocês que estiver aí próximo. Vocês vão ver que deve ser um pedacinho, assim, da tela do celular. E Guernica não foi feito para você ver desse tamanho, né? É uma obra gigante. Mas quando ele explicou e eu olhei para aquela obra, sabe quando dá uma abraçada, você se sente imerso naquilo? Porque o Picasso, depois que acontece o bombardeio nazista em Guernica, por autorização do, do ditador da Espanha naquele momento, né, o Franco, era como um teste para a técnica nazista da Blitzkrieg, né, de atacar locais rapidamente. E Picasso pintou aquela obra, né, e disse que ela só podia ir para a Espanha quando a Espanha tivesse experimentando a liberdade, né? Então era chamado, inclusive, de o último fugitivo, o último distante, eram alguns dos títulos que a obra tinha. E aí, quando eu olhei para a obra e vi que ela representava muito mais do que desenho e tinta, eu me senti realmente emocionado, assim, pique do olho marejar, e eu dentro da sala, o olho marejando, os amigos olhando para mim, falando, o que aconteceu? E eu não sabia explicar, né? Porque não tinha vocabulário para isso, mas é aquela coisa muito intensa. Eu me lembro muito desse momento. Eu lembro que a partir daí eu comecei a colar com um professor chamado Val, um querido professor de artes que ensinou muita coisa de linguagem, de técnica para mim. E eu me lembro também no trabalho, quando eu trabalhava em loja ainda, que um dia tinha um pessoal fazendo uma intervenção teatral e de poesia na rua, na praça. E era alguém que vinha como se fosse umas pernas de pau, e ele carregava um guarda-chuva, que era um guarda-sol, né, para proteger você do sol, enquanto ele recitava uma poesia à distância por um cano para você. Então você não estava tão próximo, estava no teu ouvido. Era uma forma de eu chegar no ouvido sem quebrar uma intimidade, né? Então ele colava aqui. E era uma poesia que não dava para entender 100% por causa do barulho da cidade, mas eu percebi que era uma poesia de um pai falando do quanto ele tinha orgulho ou quanto ele admirava o filho e não conseguia falar sobre isso. E, pô, né, pegou. Eu era um filho, né? Pegou naquela hora também. Eu fiquei, nossa, foi uma intervenção, assim, para mim. São momentos em que eu percebo quanto a arte pode me ajudar a ensinar ou pode ajudar a atingir de uma forma que eu não seria atingido de outra forma. E aí, Albert, você, que é o nosso especialista aqui, me ajuda a entender, isso acontece mesmo? E quando foi que você teve esse bichinho, esse uso da arte te pegando? Hum. Pois é, a arte está na vida, né? Ela está em coisas que às vezes a gente não imagina que ela está. No meu caso, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade que se chama Itu, e eu tenho lembranças assim que só quando adulto eu tive consciência de que me levaram para o teatro, para a arte, para o teatro, para as artes visuais. Uma delas são as próprias igrejas barrocas que existem aqui. Então, toda aquela atmosfera, aqueles vitrais, o jeito que a luz compunha com né, as ornamentações todas muito dourado,
Aquilo era muito teatral, é muito teatral, né? Esse lugar. E eu tive a oportunidade de, ainda criança, frequentar a igreja e frequentar a Umbanda, que era uma outra referência, né? E isso foi sem querer, os meus pais acabaram me proporcionando essa vivência, que foi muito dialógica, né? Eu pude ali estabelecer um diálogo entre dois ambientes, entre duas simbologias, entre duas atmosferas, né? E tudo isso era muito teatral, né? Duas expressões poderosas mesmo, E né? muito imersivo, né? Fantástico. Porque era o visual, era o cheiro, né? Os odores, né? Tanto da igreja com aquele cheirinho de mofo que às vezes tem, de madeira, quanto, né, na Umbanda com aquelas ervas. Então era de tudo, inclusive a questão corporal, né? Tanto um padre, o jeito dele falar, dele ler, quanto alguém que está lá também em cânticos, com uma roupa branca. Então, isso foi uma riqueza absurda e que jamais foi me dada como uma experiência assim, não, ele precisa ver arte. Foi numa situação da vida, né? Mas eram as situações muito estéticas, aquilo que a gente chama de belo, né? A beleza é uma discussão Uhum. imensa, mas aquilo que nos toca e que faz a gente usar essa palavra. Nossa, que bonito isso, né? Às vezes a gente usa isso para o futebol, um gol foi lindo, um gol lindo, sei lá, a gente usa essa palavra para algo que a gente atribui muito valor, né? O maior valor possível. Então, foi por aí que eu tive, além disso, uma peça de teatro onde tinha colegas da minha escola mais velhos e que eu não conseguia reconhecer aquelas pessoas. Eu falo, o que que aconteceu com essas pessoas que elas estão transfiguradas no palco? Eu nem sabia que ia ter peça aquele dia, eu caí de gaiato, era um pouco distraído. De repente eu estava sentado vendo uma peça. E tive um professor de história, para ser rapidamente aqui, falar rapidinho, tive um professor de história que tocava violão e que falava do período da ditadura, por exemplo, tocando Chico Buarque, tocando foi uma das experiências também mais fortes para mim, assim, desse lugar da arte, né? Por ser, então, as minhas experiências já falam um pouco do nosso tema aqui, a arte como algo absolutamente interdisciplinar, como algo que atravessa campos de conhecimento, né? Que é, por natureza, esse lugar que acolhe campos do saber diversos, né, que não estão em conflito, estão integrados, né? Então, para começar, Nossa, incrível, incrível. Gente, E, delícia. e tem mais esse ponto de que as referências, pode ver que foram três formas de falar que a arte atravessou, mas as linguagens são tão múltiplas que são três formas completamente distintas, mostrando que eu acho que o professor que quiser utilizar essa linguagem, como foi o teu professor de história, né, como eu consegui utilizar o livro didático que tinha alguma referência ali que me acrescentou, como isso pega, né? E como isso pode dar uma força, esse start para a vivência artística de uma maneira muito rica. Eu se quero você te me fazer, permite só um por favor, adendo, claro. o fato de ter uma imagem num livro que chega na mão do aluno, gente, às vezes isso não depende nem do professor, nem da escola. Assim, É chegar verdade. um livro que tem uma imagem, às vezes a imagem pode causar um impacto. E mesmo que o aluno não saiba o nome daquele artista, que ele não fixe isso, aquela imagem vai ficar gravada. Se tem a ver com alguma coisa que capta ele ali naquela imagem, vai ficar gravada. Eu digo isso com experiência de aluno que não tinha muitas imagens, como você falou no meu livro de, Uhum. de artes. Tinha pouquíssimas imagens, porque era caro, porque várias questões, né? Então, isso eu vejo como um poder também. Acessar imagens já é algo fantástico.
Sim, imagens que a gente não teria acesso de outra forma, né? Uma hora eu acho Exato. que a gente precisava conversar também só sobre como um livro didático bem construído, bem bolado, bem pensado. Eu sei que a gente está sempre falando sobre isso lateralmente, mas para entender como ele tem um impacto, gente, que é incrível, né? Porque nas dificuldades, Uhum. num país tão grande que a gente tem, eu nunca ia ver Guernica com facilidade, assim, eu não tinha acesso a isso. A internet, na minha época, ainda não era algo tão fácil, tão na mão, né? E Então, desse tamanhozinho, aquela imagem ali, para mim tinha essa força, né? Então, foi um autor, foi uma editora que pensou, que focou naquele trabalho, né? Que ajuda a desenvolver, que eu acho que é muito poderoso. e Você falou alguma e a coisa, Rê? gente e a gente pensando nos dias de hoje, que não tem como a gente deixar de falar, né, que a formação inicial, ela deixa tanto a desejar, o quanto é importante um material né, que ajude o professor que está lá começando também, a poder trabalhar coisas que levem os alunos e ele ter além de levar né, a um processo, de ensino e aprendizagem positivo, ele também ter a noção de que arte ela é uma coisa muito grande, não é pequenininho, não é? Eu preciso planejar, vocês estavam falando agora da questão visual, gente, é a memória, não é? A arte ajuda muito nessa questão da memória, do planejamento, de você se autoconhecer, de você entender o que te faz bem, o que te faz mal. A Sim, música faz isso, não é? Quando o professor de arte ele entende a amplitude disso e né, o quanto que ele vai afetar aquela criança, é importantíssimo. E o material ajuda muito, né, Kelly? Porque ajuda. eu vejo professores que eles não têm culpa, mas na formação não tem tudo. E ele precisa de ajuda. E um material bom, com certeza, vai ajudando nas lacunas, preencher as Sim. lacunas. Sim, sim. E isso é algo que a Editora do Brasil sempre teve uma prioridade, assim, fantástica, né? São os livros que eu trabalho, por exemplo, na escola pública, PNLD é incrível, foi o que permite que muitas coisas das aulas sejam bem dinâmicas, sejam muito enriquecidas também. Deixa eu puxar uma questão para você, Albert, também, que eu acho que é importante até para a gente ter a visão de alguém de dentro da ideia da arte, explicada para professores de outra disciplina também. Porque a expressão artística como um todo, ela estimula muito a imaginação, a inovação, nós falamos sobre isso, né? Mas eu acho que seria legal a gente dar alguns exemplos de como que nós vemos que a imaginação e essa inovação estimulada pela arte, pela expressão artística, como que isso prepara os estudantes para os desafios que a gente vai enfrentar aí fora. Porque isso é um dilema que está na educação desde sempre, né? Porque nós costumamos ensinar algo que é pedido naquele tempo, mas ninguém aqui prevê o futuro, né? Então a gente tenta fazer o máximo possível para dar as ferramentas e os subsídios para um amanhã que eu não sei o que vai ser. Então, de que maneira você vê que a arte ela enriquece esse ferramental do estudante para lidar com a realidade, com o dia a dia, com o que está do lado de fora? Eu acho que a arte enriquece o estudante, enriquece a experiência do professor também, justamente por algumas dessas coisas que você apontou agora, né? Porque é bem-vindo, na linguagem da arte, é bem-vindo o imprevisto. É bem-vindo também aquilo que é um pouco misterioso, ou aquilo que eu não sei descrever de uma maneira tão objetiva. Não que, né, a gente não pode ir para o outro extremo de, tudo é possível, tudo é tudo, não, porque isso é arte, então a gente pode achar o que quiser. Não é bem assim. Existe uma coerência, né? A gente precisa estar em contato com um olhar crítico quando a gente está diante de uma imagem. Um olhar crítico, ao mesmo tempo, exercer uma abertura, uma permeabilidade. Então, esse exercício da gente não perder o racional, não perder o contato com o racional, com o que é objetivo, mas manter uma abertura para aquilo que eu não sei ou para aquilo que eu não consigo nomear de uma maneira objetiva naquele momento. Isso é vida, né, gente? O nome disso é vida. Na vida a gente se planeja, a gente faz as coisas da maneira mais racional possível, a gente se comunica, acredita que o outro está entendendo aquilo que eu estou tentando comunicar, mas a real não é bem assim. Às vezes o outro entendeu outra coisa,
Às vezes e esse jogo entre o que é e o que não é, entre o que acontece, o que fica sugerido, né? Entre o que eu idealizo e o que eu faço, isso é lidar com linguagem, lidar com arte. Então, assim, esse é um dos campos da arte que nos ajuda, né? O raciocínio, um raciocínio mais elaborado, um raciocínio mais é, complexo, ele também se dá por meio de abstrações, né? Já entrando num outro campo. Eu gosto muito de falar, por exemplo, da questão do DNA. Os pesquisadores do DNA, antes da gente ter os microscópios tão potentes que a gente tem hoje, os caras que propuseram a forma do DNA, cientistas, eles não tinham como vê-lo, né? Não tinha como eles imaginaram aquela forma. Eles fizeram uma suposição de que aquela forma espiral poderia corresponder para que os aminoácidos ali se ligassem. Essa capacidade de abstrair, de visualizar uma imagem que não existe, que está sendo inventada. Olha, isso está na ciência, né? Isso gera descobertas científicas. E onde que a gente exercita isso? Na arte. Se você for ver os grandes cientistas, todos eles têm uma relação íntima com alguma linguagem da arte, ou literatura, ou todos eles têm algum apaixonamento pela linguagem, porque eles exercitam linguagem também, né? Perfeito. Então, assim, por enquanto é isso. Vamos continuar nas próximas perguntas. Não, eu Perfeito. adorei essa colocação, porque realmente tem a questão de que com a arte você pode exercitar sem um peso, né? É importante, lógico, que para terminar uma obra, quando você está terminando uma obra, um grande quadro e tal, aquilo ali tem uma responsabilidade, tem um porquê. Mas existe todos os passos do exercício interior, do rascunho, do esboço, do erro, que não é erro, que é caminho, que é mais um ponto que eu acho que as artes ajudam a gente a exercitar, né? A dar esse treino, que pode ser aplicado a outras áreas da vida, né? Tô falando uma bobeira, Sim, Rê? O que que você acha? Não, como é importante colocar essa criançada em contato, né? A Essencial. imersão deles no mundo da arte é desde sempre, né? Desde sempre você está ali, gestante, você põe para escutar uma música, você fala, você está ali em contato. Gente, é desde que o ser está ali, não é? E eu gosto muito, eu trabalhei com educação infantil 10 anos, e o quanto eles projetam essas coisas, essa coisa da projeção, de imaginar, eles são ótimos. E aí eu brinco, eu falo, eles vêm da educação infantil e chegam lá nos anos iniciais, eles têm uma criatividade enorme. Aí eu sempre brinco, né, e falo, e aí parentes, nem todos os professores olham e falam assim: "Agora vocês vão estudar". Então, assim, espera né, a gente tem que deixar essa criança continuar criando, imaginando. Eles são maravilhosos, não é? Só que eu digo que a gente tem um defeitinho, me coloco nisso, a gente acaba, às vezes, cortando, e não pode, porque quem trabalha com a educação infantil ou trabalhou, sabe o quanto eles chegam cheio de ideias, imaginando coisas, e é óbvio, você vai, né, ajudando ele a pensar, a planejar, né, a colocar aquilo, aquelas linguagens, aqueles signos que eles têm, aquelas coisas, você vai ajudando ele a crescer naquele processo de ensino e aprendizagem. Mas a gente tem que continuar incentivando, essa sementinha importantíssima. Porque é Sim. lá na frente, aí eu brinco, Keller, aí cai na sua mão, cai no seu colo. Lá no ensino médio, ele tem que ter toda essa criatividade ainda, não é? Ele não pode ter medo de falar, de se expressar, de falar que gosta de uma determinada música, que ele é de uma determinada religião, né? Quem ele é como pessoa. Perfeito. Entender que ele tem espaço para falar isso, né? O estudante precisa ter. E eu vejo muito essas colocações também, porque eu sou o professor que leva o violão para a escola de vez em quando e faz uma graça tocando alguma coisa e toca um pouquinho no intervalo, na saída com eles também. E sou muito grato pelas escolas em que eu trabalho me darem esse espaço, né? É uma coisa que eu acho muito boa. E aqui vale tudo, né? Vale a música que eles trouxerem, vale a música que nós soubermos,
vale tudo, porque é sobre um momento de conexão, é um momento de êxtase, né, de saída do cotidiano que a gente tem. Eu acho que é muito forte e tem que ser valorizado mesmo, né, como ferramenta. Uma outra coisa que eu queria puxar, Albert, que vocês, na verdade, já puxou falando pra gente, é sobre a ideia do pensamento crítico. Eu já ouvi colegas, professores, que eu entendo. Às vezes você não tem uma linguagem com a arte, às vezes a sua formação com a arte foi precária, né? Porque a gente vem de uma outra escola, da escola das poucas imagens, né? Que num passado não tão distante, a gente não tinha acesso tão grande, não tinha tanta facilidade. Então é compreensível. O difícil, professores, meu querido professor, minha querida professora que está ouvindo aqui, o difícil é quando você identifica essa dificuldade e não luta para passar por ela, né? Aí você tem uma questão. Isso é uma questão, né? Se você identificou a dificuldade e está lutando, beleza, faz parte. Agora, não lutar para suplantar ela é uma questão. E eu estou dizendo isso porque até a ideia do que é criticar hoje em dia, no uso coloquial da palavra, ela não tem um pensamento muito bom, né? Quando a gente fala de crítica, sempre fala mal, destruir, atacar, é um conceito meio difícil. E quando a gente fala sobre pensamento crítico, eu estou falando sobre uma análise. Eu estou falando sobre você aprender a analisar analisar de maneira minuciosa. Eu estou falando sobre você tentar compreender algo, você criar uma habilidade de julgar e não no sentido de julgar para punir ou de julgar para negar, mas julgar para entender. Por que que esse quadro me agrada, esse aqui não me agrada? Por que que essa música, o meu ouvido está educado ou acostumado a ouvir, essa não? E por que que esse tipo de luz me passa sensação e essa não? Então, eu vejo que quando a gente fala de pensamento artístico, de prática artística, ela dá um colaborativo para a questão da crítica. E falo também como professor de filosofia nesse ponto. Como que você vê? Faz sentido esse meu raciocínio? Tô pirando na maionese? Como que você observa? Como que você entende a obra da arte como algo que colabora com a crítica, né? O entender, né? Não, tá, não está falando bobagem de jeito nenhum. Inclusive, né, arte e filosofia estão, né, são irmãs. Enfim, eu acho que e essa história, né, se a gente pudesse trocar a palavra criticar por questionar, por Melhor. exemplo, né, mais importante do que ter uma avaliação de alguma coisa com a qual eu estou tomando contato e que de repente me é estranha, e tudo bem, é normal, pode acontecer. A arte trabalha também com a produção de estranhamento, como um jeito de descondicionar nosso olhar, de sair do comum, de nos fazer nos questionarmos também. Então, esse exercício crítico de, por exemplo, não ficar satisfeito com uma resposta única, né? Para uma imagem da arte, para uma coreografia de uma dança, para uma música. Por que que eu preciso fechar, rotular e classificar? Isso é algo que a linguagem da arte me pede para ampliar, para deixar, né? Eu acho isso, eu coloco esse adjetivo nessa obra de arte, mas eu permaneço aberto para outros adjetivos, né? Então, esse jogo de perguntar para a obra de arte e de repente escutar o que ela responde, né? Então, eu acho que esse lugar do senso crítico, num momento em que a gente está tão invadido de excesso de informações, excesso de opiniões, excesso de verdades, que a gente não sabe mais nem o que é verdade, a gente precisa se concentrar na capacidade de escuta, né? Uhum. Escuta é uma palavra muito rara para a educação hoje, muito importante, né? Para a educação e para a arte. A arte é um grande exercício de escuta, ela pode ser, né? De escuta no sentido de realmente fazer contato com aquilo, ou que eu estou vendo, ou que eu estou ouvindo, ou que está movendo na minha frente, suspendendo o meu juízo mais comum, o meu juízo que é aquele mais automático, mais do dia a dia, e tentando ampliar a minha capacidade de perceber aquilo
me mantendo numa postura mais aberta, mais permeável. Isso é um exercício para o professor também, né? Que a gente sabe, o professor não é obrigado a dominar todos os conteúdos que estão naquele livro, até por conta que são várias linguagens. Eu vou Uhum. ser mais próximo de uma, não vou ser tanto da outra. Mas aí é a escuta, é a qualidade de escuta que me garante simplesmente tocar naquele assunto e descobrir junto com os alunos, compor coletivamente um repertório em cima daquilo, né? E saber que mais adiante a minha opinião vai mudar, porque eu vou saber um pouquinho mais, eu vou escutar ou eu vou ler alguma coisa a mais. Então, isso para mim vai para todos os lados, vai para a experiência do professor, vai para a experiência do aluno e vai para a relação de aluno com professor, de aluno com outro aluno, de aluno com o material também, né? Às vezes uma informação na legenda de uma imagem vai me trazer algo novo, né? Um Verdade. título ou um comentário de alguém. Tudo isso é uma composição. É uma grande tessitura que a gente está fazendo junto, que a arte também é esse exercício de alteridade, né? Uhum. De estar em companhia de. Mesmo se eu estou sozinho diante de uma pintura, eu estou em companhia de quem produziu aquela pintura, das pessoas da história da arte, de quem produziu aquela exposição, seja lá o que for. A arte é o lugar da humanidade, né? Então eu estou sempre em companhia. Perfeito, perfeito. Você me lembrou muito nesse último momento da companhia a fala de um professor de teatro meu, Volney de Assis, já falecido, quando ele vira e ele falou para mim assim que o bom de você seguir mestres como Stanislavski, né, como toda essa galera, é que eles já morreram, então eles não podem te negar como um aluno, entendeu? Ele falava assim, isso é o bom. Então, você nunca está Uhum. sozinho se você está estudando e buscando desenvolver esses pontos. Realmente, eu acho que tem muito poder aí. Você não acha, Rê? Eu gostei muito, Keller, né? Uma das suas falas também aí, quando você diz eu tenho que lutar contra algo que eu não tenho, não Uhum. sei algo, eu É, luto para ir isso me falta. melhorando. E isso é o professor, né? O Sim. professor, ele luta todo dia, porque o Albert colocou agora, a gente não sabe tudo. Nossa, não sei nada, né? Só que eu vou lutando para ir melhorando algumas habilidades. Eu preciso fazer isso, não é? Eu, como gestora de escola, não preciso saber de todas as disciplinas, mas eu tenho que entender um pouquinho. Senão, como é que eu ajudo, né? O Albert chega lá para dar aula, é novo na rede, como que eu ajudo? Não é? O que que eu posso oferecer? Então, essa coisa de ir melhorando todo dia, eu gosto muito disso, porque essa é a nossa vida, não é? Melhorando todo dia para ajudar 30, 60, 90 crianças por dia. Isso é mágico. Perfeito, é mágico mesmo, mágico e necessário, né? Eu queria Exato. aproveitar também, Albert, tem que aproveitar que eu tô aqui, né, com o autor para conversar sobre. No começo desse papo, eu falei que seria legal conversar um pouco para entender como que um bom livro, né, um bom material de referência pode ajudar a desenvolver essas linguagens que não são fáceis, né? Não são simples. Quando eu vou pegar um livro de filosofia para estudar, aquele livro não é isolado, né? Ele tem, sei lá, 2.500 anos, 2.300 anos de história da filosofia pregressa que de alguma forma estão naquela página. A mesma coisa acontece quando a gente fala sobre uma questão sobre arte, né? Quando eu vou fazer uma discussão sobre pintura, que seja, eu estou colocando ali, sei lá, 60 mil anos 40 mil anos de Homo sapiens, entendeu? Desde uma pintura rupestre, desde alguma expressão. Então, eu entendo, é completamente compreensível que a gente tenha dificuldade, né, de ver quem é o Monet e quem é o Manet, sabe? É compreensível, porque é grande. E aí que eu acho que entra um bom material, né? Não só para te ajudar a dar esses nortes, mas para dar esses nortes se você precisar. Porque o material, e aqui é um spoiler, me diz se eu estou errado também, eu acho que o material que você constrói, né, o material que foi construído pelos seus colegas autores, que a Editora do Brasil compõe, ela tem essa grandeza de que tá na página uma coisa simples para você dominar aquela linguagem, tá a imagem, tá ali. Ah, mas eu quero mais. Você tem exercício para experimentar aquela linguagem. Ah, mas eu quero mais.
Você tem a referência dos autores para você entender aquilo. Ah, mas eu quero mais. Você tem apoio online para você compreender uma outra parte. Ah, mas eu quero mais. Você tem uma bibliografia que está referenciado, link de museu, para você poder ver aquela obra daquela maneira, ou pelo menos saber onde está, ou quem sabe se planejar para um dia conseguir visitar. Então tem uma série de camadas assim que eu acho de uma riqueza, vai do meu tempo, vai do meu interesse, vai daquilo que me bateu, né? E aí é isso que eu quero te puxar. Como que a coleção Amplitude, como o material de arte que você, editora do Brasil, seus parceiros autores compõem, como que você vê que ele se diferencia dessa abordagem tradicional, que às vezes cai muito numa história da arte, que é legal, de novo, é legal, mas não é para todos os momentos. De que forma que você vê que está promovendo uma vivência, uma experimentação, um aprendizado de arte? Legal, Marcos. Eu acho que você trouxe na sua fala também um ponto super importante. Além de todas as referências que a gente tem no livro, a gente também tenta fomentar a leitura da imagem, né? O exercício de olhar para a imagem e dizer o que você percebe naquela imagem. Bom, Então, o tempo todo o texto ele é estruturado de uma maneira dialogal, para que você tanto olhe para alguma coisa da imagem que talvez você não tenha reparado, ou que você se posicione em relação a algum detalhe da imagem. Eu, quando estou escrevendo, por exemplo, sobre teatro, eu escrevo sobre teatro e artes visuais. Quando eu estou sendo autor de teatro, eu adoro usar algumas imagens, eu escolho muito as imagens, porque às vezes tem um gesto, às vezes tem um figurino, tem uma luz, e na dança também você vê isso. Às vezes coloco até duas imagens de uma mesma peça, porque você vê um movimento, você consegue imaginar mais ou menos o que está acontecendo olhando a foto. E aí no texto a gente pede esse diálogo, né? Sempre também fazendo, que eu acho que é um diferencial da coleção, fazer correlação com a própria vida, com o próprio cotidiano. Então, se eu estou vendo uma peça que aconteceu com uma baita produção, eu também sou convidado a pensar como são os espaços, os lugares, as condições de luz que eu posso experimentar na minha escola ou mesmo na minha comunidade, né? Por isso também a gente traz muita referência ligada à produção que não demanda de muitos materiais, de muitas perfeito. coisas onerosas, porque a questão principal não está ali, no quanto custou para produzir aquela obra. Então, tem muita obra ligada com o cotidiano, seja um instrumento ligado a um objeto cotidiano para fazer música, seja para um cenário, seja uma produção escultórica que usa um objeto do cotidiano. Isso é um dos diferenciais que eu acho que tem. A coleção, o conteúdo dela, ele é dividido não tanto pela questão histórica, embora a gente ofereça essa possibilidade de entender o que vem antes, o que vem depois, o que acontece, mas ela tem temas que nos ajudam também a integrar as diferentes linguagens. Aquilo que eu estava falando de um professor que ele é mais próximo de uma linguagem e não é tanto da outra, mas ele tem como se aproximar desta que ele não é tão próximo pelo tema, macro tema, que está sendo tratado em todas as linguagens. Então, no sexto ano, a gente tem o corpo e a arte. O corpo visto pela música, o corpo visto pela dança, pelo teatro, pelas artes visuais. A gente tem no sétimo signos e símbolos. Arte também é produção simbólica ou atribuição de sentidos simbólicos, né? É perceber discursos que estão sendo ditos com sons, com gestos ou de outra maneira implícita. No oitavo ano, a gente tem a questão do espaço, né? Como que eu lido com a arte que está na sala de aula, ou que está no pátio, ou que está na rua, ou que está no ambiente virtual, que também é um espaço. E a gente hoje está, né, acostumado a ocupar espaços físicos e virtuais ao mesmo tempo. E a questão da tecnologia, que a gente precisa, não tem como não falar, né? Tanto dessas possibilidades que está na mão do aluno, mesmo um aluno que não tem celular, ele sabe
qual é a potência de comunicação, de utilização de um celular. Ele sabe a lógica da comunicação à distância, a lógica das transmissão de imagens e de sons, né? Então, ele já tem afinidade com isso. Eu sou de uma geração que foi se alfabetizando nisso. Hoje eles já sabem de saída, eles já são detentores dessa linguagem. Mesmo aqueles que não têm acesso a essa linguagem, eles sabem do que se trata. Então, acho que é por aí a gente tem Perfeito. essa tentativa de aproximar a arte não pelo conteúdo que eu posso deter, mas de fazer conexões com o meu repertório, com o repertório dos alunos, com aquilo que o livro oferece, né? E nisso eu vou numa espiral. Uma hora eu sei muito pouco sobre isso, na outra hora eu sei um pouquinho mais, e os alunos trazem mais informações e a gente experimenta e aprende junto. E, assim, imagina, de um ano para o outro, se eu for usar o mesmo livro, eu dou saltos, né? Porque eu passei por um processo. Então, acho que isso ajuda a gente a entender um pouco dessa lógica que está em todos os livros. Perfeito. É arte como potência mesmo, né? Como É uma potência. vivência da arte como potência. Uhum. Fantástico. Você está antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Eu acho que deu para entender muito bem a proposta do material, que é um material que eu gosto muito. Eu tenho uma cópia aqui, fui presenteado, tenho cópias aqui que de vez em quando eu dou uma olhada, principalmente nos boxes de atividade, porque tem muita coisa que você consegue adaptar para outras matérias, né? Dá para você fazer adaptações que conversam. Isso é algo fantástico. Inclusive, queridos professores, olhem os materiais, os livros didáticos dos seus colegas também. As disciplinas que estão lá do lado, as disciplinas são completamente diferentes, porque a galera que projeta aqui na Editora do Brasil esses livros, tudo se conversa de alguma forma, tá? Dá uma olhadinha que vale a pena você prestar atenção nisso. Eu quero puxar uma última questão aqui para a mesa, antes da gente ir para os momentos finais, que eu acho que é o ponto, assim, sabe? É um ponto de potência. Porque eu dou aula de história, dou aula de filosofia, dou aula de projeto de vida também, que é uma matéria que eu defendo muito. Eu acho que é muito importante para o momento que a gente está vivendo. Dá para se fazer muita coisa fantástica com ela, desde que você entende que ela é uma oficina interdisciplinar também, né? É isso que ela se propõe, é uma vivência, é uma experiência que você está trabalhando. Então ela tem uma outra estrutura também que é muito legal. E aí, quando a gente fala de arte e a expressão, a compreensão dos próprias emoções, daquilo que está sentindo, a expressão. Porque eu mesmo, muitas vezes, tenho dificuldade, já que homem barbado, feito, professor formado e por aí vai. Às vezes eu estou sentindo algo que eu não consigo nomear. Às vezes eu não consigo dissecar aquilo que eu estou sentindo nas 3 ou 4 emoções que o compõem e que eu não consigo expressar. E se a gente não consegue colocar para fora as coisas, é uma questão. E às vezes se eu pego um violão e eu toco livremente qualquer coisa, eu estou exercitando isso para fora. Às vezes se eu escrevo palavras com a força que elas vêm na mente, com fluxo de pensamento, eu estou colocando isso para fora. A escrita é muito poderosa. O desenho, para quem domina de alguma forma essa linguagem, ou mesmo se você não domina, só colocar para fora no papel, isso tem uma potência. Então, quando eu penso também a arte como essa ferramenta que vai ajudar a expressar as emoções, é algo importante e é algo que eu acredito que a escola precisa. E aí, Alber, eu quero ouvir a tua visão sobre esse campo, mas antes eu quero puxar também a Rê, que é diretora de escola. A escola precisa dessa expressão dos estudantes, que eles coloquem para fora, mesmo aquilo que é desconhecido para eles, talvez a arte seja um caminho para isso. Faz sentido para você, enquanto diretora, enquanto alguém que está ali convivendo, organizando, vivendo a escola, e muitas vezes sentindo
essa pressão que às vezes está nos estudantes? Keller, eu já vou puxar o comecinho da tua fala que eu anotei aqui bem grande. O projeto de vida é uma disciplina que ela é interdisciplinar, como todas as outras deveriam ser. Olha que loucura. Você me fez né, pensar o quanto a gente ainda está preso nas caixinhas das disciplinas. Agora terminou língua portuguesa, estamos entrando em artes. Gente, parece que eu estou falando do século XX. Não, é século XXI e a gente ainda continua fazendo isso. E, infelizmente, há professores já abertos com relação a isso, mas ainda está muito forte, Kelly, muito forte. E o que eu vejo o quanto, olha, lá na história, como você estava colocando, eu posso me expressar de várias formas. Eu vou lá, né, visitar algo que era um outro contexto, naquela época o que era feito, como era feito, não é? Qual era a arquitetura? Gente, é tanta coisa que dá para fazer na geografia, na matemática. A história da matemática é arte. Quando você trocava as pedrinhas, fazia. Gente, é arte. Tem até os desenhos disso, né? Então, tudo você pode ir fazendo com que este aluno ele vá realmente desenvolvendo estas competências desde o que ele põe o pezinho lá na escola, não é? E aí você mesmo falou, eu às vezes não consigo me expressar, e aí lá na música eu consigo. Quem é, né, o adulto da situação que vai conseguir fazer com que esse aluno chegue neste momento? Nós, né? E aí eu vou falar com, né, estou na periferia, assim como você. Quantas famílias, porque trabalham, porque isso, porque aquilo, não estão presentes na vida daquela criança. Eles estão lá com a gente muito mais do que com a família, né? E aí às vezes eu até escuto, ai, Rê, mas e a família? Gente, há momentos que você tem que pensar que às vezes é só você, tá? Sou obrigada a dizer, é só você. E você pode ajudar professor, professora, de todas as formas, mas com aquele jeitinho que você já colocou ali no começo. Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de começou a história, começou a geografia, começou o português, tá tudo ligado. Olha o mundo, a informação. A gente não é bombardeado de informação, e a criançada de hoje não dá conta disso, que eles chegam falando de tudo lá na escola. Então, por que que a gente ainda, e é o que eu estou dizendo, me coloco nisso, professores e professoras. Nós viemos de uma escola que era assim, então a gente precisa se libertar. Lembra quando a gente colocou aqui, né? Eu preciso ir lutando e melhorando, e é nisso. Eu acho que ainda a gente segue um fio que ele é fragmentado. E a gente precisa ir quebrando, ampliando, ligando tudo. Né? E aí eu gosto muito, e vou repetir quando você fala do projeto de vida, porque conheço o trabalho, sei do trabalho e como ele não é único. Tipo, é só português, ele é tudo. É uma disciplina que é tudo. Perfeito, perfeito. E agora você, Albert, quero te ouvir sobre essa possível potencialidade, né, de humanização e de expressão que a gente tem na arte, que a gente precisa na escola, e precisa que o estudante tenha, e precisa que o professor tenha também. Não está limitado, né, ao discente. Na verdade, todo mundo deveria ter isso. Como que você vê, como que você entende essa colocação? Eu acho que nessa sociedade, né, tão funcionalista que a gente vive, né, parece que tudo que a gente tem que aprender ou fazer tem que ter uma função produtiva, prática. Eu acho que a arte é um espaço, assim como, né, outras disciplinas, mas a arte é o espaço por excelência desse exercício, né? De eu lidar com, falando em todas as linguagens, lidar com ensaio, lidar com, né, o manusear um instrumento que eu não conheço, tirar um som, produzir sonoridades, produzir gestualidades num papel, no próprio ar, né? Eu estou falando um pouco misturado das linguagens, mas é para querer dizer esse lugar onde eu posso lidar com o que eu mesmo não estou sabendo direito o que é, mas que eu estou exercitando enquanto linguagem. Eu estou me permitindo fazer um exercício de linguagem
E nesse exercício eu corro o risco de não ser entendido, o risco de errar, risco de fazer surgir algo que eu mesmo não conhecia. Não estou querendo dizer que isso significa espontaneísmo, assim, vamos lá então jogar tinta na parede e tirar. Não, estou dizendo que às vezes pode ser um processo analítico mesmo, um processo lento, um processo até racional, mas onde eu vou poder exercitar linguagem, exercitar a expressão nesse sentido. Porque daí eu também estou exercitando a minha autorregulação. Eu também estou exercitando limites, eu também estou exercitando até onde eu posso ir. Eu sou livre, mas a minha liberdade não pode interferir no direito do outro também, ser, existir, estar ali. Então, é uma prática de estar com o outro também, né? É uma prática de estar consigo, estar com o outro, né? E aí, qualquer linguagem, eu não preciso saber tocar para lidar com o instrumento, eu não preciso saber desenhar para produzir alguma expressão como textura, como gesto puro. E a importância de relativizar os padrões, da gente escapar, como a Rê estava falando, é uma prática, né? A arte, pela prática, a gente implode, desconstrói os nossos padrões, porque eu não estou interessado na beleza do padrão, na beleza Uhum. daquilo que é repetido, que é. Não, eu estou interessado numa descoberta, em algo que me surpreenda, né? Então, isso não está ligado com padrão, com repetição, com isso que a gente vê o tempo todo bombardeado nas mídias. Está ligado com algo que acontece só ali, naquela hora, né? Entre todos os presentes. E o professor também está exercitando linguagem, está exercitando sensibilidade, está exercitando escuta, escuta de si, né? Feliz aquele professor que se permite também entrar na prática e também se expor um pouquinho, né? E a gente vai ali com pequenas exposições pessoais, vai se tornando mais autônomo também, mais responsável pelo que diz, pelo que faz, pelo que pensa, também é um exercício de autonomia, né? Perfeito. Então, Perfeito, perfeito. por Fora aí. que quando a gente consegue encontrar as linguagens que ressoam conosco, parece que a gente se conheceu muito mais, né? Esse tipo de Uhum, traço ressoa comigo, esse é o meu traço, né? Esse tipo de uhum, som, meu som, esse tipo de movimento, meu movimento. Ele gera uma subjetividade que realmente é para além da utilidade, né? É uma sim. subjetividade sua e você colou, né? Você somou com o mundo isso. E Perfeito. isso que você está falando tem a ver também com acessibilidade, né? Tem a ver com a gente se esvaziar dessa ideia de capacitismo Uhum. e a gente lidar com o gesto, né? O próprio gesto daquela pessoa, o próprio som, a própria lógica, a Perfeito, própria corporalidade daquela pessoa, sem querer corresponder padrões de novo, né? Perfeito. perfeito. Porque essa singularidade ela soma com o coletivo da arte, com o coletivo da humanidade, né? E tem espaço para todas essas especificidades, essas subjetividades. Que papo Verdade. gostoso, hein? Delícia. Que papo gostoso. Albert, Poderia meu querido Terapia, Albert. Foi muito bom. arte também é terapia. Foi muito bom. totalmente, Muito bom. totalmente. Senhores, senhoras, pessoas que estão aqui conosco, estamos nos encaminhando para os momentos finais desse programa. E devo dizer, Albert, você já sabe, mas eu vou repetir aqui, porque todo podcast sempre é o primeiro podcast de alguém. Pode ser que você, ouvinte, tenha caído aqui agora. Saiba que neste momento, os nossos participantes, todos nós que estamos aqui, respondemos a 3 questões dificílimas, que é o necessário, esse desafio final para poder concluir o programa. A primeira pergunta é se você gostou do programa. A segunda pergunta é onde eu te encontro, sei mais sobre o seu trabalho, encontro mais sobre você. E a terceira pergunta não é uma pergunta, é uma indicação.
Então, o que você tem aí no seu dia a dia, no seu hoje, no momento, na sua vida que você pode compartilhar com nossos ouvintes, para ter mais um pedacinho seu ecoando no pensamento, na mente, no coração de quem está ouvindo a gente. Vale tudo. Livro, música, foto, indicação, receita, o que você tiver, um pedacinho seu, esse é o momento. E para dar tempo do nosso convidado pensar, Regiane Taveira, você, diga para mim o que você achou do programa, onde eu te encontro e qual pedacinho da Rê vai ficar conosco hoje. Que delícia! Se eu gostei do programa, acabei de falar, fiz terapia. Pensa, não tem preço, gente. Foi uma delícia. Eu acho que assim, que, né, os professores e as professoras que ouvirem, tenho certeza, seja de qual disciplina for, vai viajar, vai imaginar, vai criar, vai melhorar que nem a gente melhorou aqui um pouquinho, porque eu falo que a gente melhora um pouquinho a cada dia. Não é no final do dia